graças a Deus tudo bem. Conte para a gente um pouco de um lugar de onde o senhor veio. Olha, eu sou natural de Cataguases, mas eu nasci lá no bairro Antônio Justino, sabe bem, lá no início quando a cidade ainda estava crescendo. Eu nasci no bairro Justino, a gente até brinca hoje que quando eu nasci de parteira, fui conhecer o pediatra, eu já estava com 8 anos de idade, sabe? Então a gente foi criado naquela região, depois nós viemos para o centro da cidade. Meu pai era ferroviário, região bastante deserta, sabe? Tinha poucas casas, mas tinha assim, nas famílias que existiam a gente conhecia praticamente quase todo mundo daquela região. E na realidade eu morei pouco tempo lá no bairro Justino. Com o tempo eu morei até na faixa de 5 anos. E com 5 anos eu mudei para o centro da cidade, hoje atualmente até perto do Instituto, mudei para Vila Tâmega, onde eu vivi grande parte da minha infância na Vila Tâmega. Eu morei na Vila Tâmega até os 13 anos. Depois eu retornei de novo para Vila Reis, lá para a rua Fernando Peixoto. E ali eu morei mais 15 anos até quando eu me casei. Aí eu voltei para Vila Tâmega de novo, morei mais um tempo na Tâmega. Aí depois eu morei no bairro Independência, na Vila Reis. E atualmente eu moro no bairro Bandeirantes. Como foi a sua infância? Olha, acredito que a minha infância foi muito boa, bastante divertida, porque eu tive até, atualmente, como eu relaciono com algumas pessoas, que eu vejo as pessoas contando a história da família, como é que foi, eu pessoalmente fico até muito feliz, que posso dizer que a minha infância foi feliz, porque eu tive a felicidade de ter um pai bastante perto, sabe? O meu pai, ele tinha um compromisso interessante, todos os domingos ele saía com a gente, sabe? Na época, atualmente nós somos 5, mas no início nós éramos 3 irmãos, ele aos domingos ele colocava a gente na garupa de bicicleta e a gente andava por todo o bairro da cidade, inclusive pelos locais que ainda não tinham construção na cidade. Hoje, quando eu ando em determinado bairro da cidade, eu lembro que meu pai falava pra gente, olha, isso aqui um dia vai ser cidade. Então, na época eu trocava ideia com meu irmão, pensava, poxa, o pai deve ser maluco para falar uma coisa dessa. Mas hoje a gente pode confirmar isso e eu até fico um tanto assim encantado com a sabedoria do meu pai, porque ele era um homem simples, humilde, estudou muito pouco, mas é um camarada que foi assim, forjado na vida e isso ele passou pra gente. Então eu considero esse ponto da minha infância muito feliz, que eu tive a felicidade de conviver com meu pai, a gente jogava bola de gude junto, jogava futebol, jogava peteca, estava sempre perto, sabe? Inclusive eu aprendi isso, atualmente eu faço isso com meus filhos, sempre também procuro estar perto deles, ajudando naquilo que é possível. Da sua infância, as brincadeiras que o senhor falou agora há pouco, o senhor gostava muito, era mais chegado de algum deles? De um modo geral, nós tínhamos diversos tipos de brincadeiras, sabe? Era queimada, bolinha de gude, futebol, mas eu sempre gostei mesmo de futebol, sabe? Apesar de ser bem ruim de bola, mas eu era muito teimoso. Naquele tempo eu era o dono da bola, a gente deixava jogar porque eu levava a bola pra gente jogar, mas de fato eu gostava demais de jogar bola. Mas a gente tinha várias brincadeiras, certo? Mas eu sempre gostei mesmo, fui apaixonado por bola. O senhor gostava de estudar? Olha, eu sempre gostei de estudar, sabe? Eu sempre vi, meu pai me ensinava muito, ele falava que a educação é algo importante. E desde garoto eu sempre gostei de ler, sabe? Eu li tudo quanto você pode mais, coisas boas, coisas ruins. Isso até me ajudou a me formar um pouco na minha maneira de conhecer, de ver as coisas. Que eu acredito que a educação é fundamental na vida das pessoas. É importante que a gente leia, se instrua, que a gente vá na escola para aprender, porque é fundamental que uma sociedade organizada ela só vai ser melhor à medida que as pessoas que fizerem parte dela tenham uma boa educação. O senhor fazia muita bagunça nas aulas? Infelizmente não tinha jeito, né? Criança não é diferente, a gente sempre aprontava, amava as brincadeiras complicadas, sabe? Mas a felicidade que eu tenho, às vezes eu até enalteço, que a gente tinha, de fato, alguns educadores que preocupavam com a gente e entendiam o nosso lado de criança. Eles falavam, ó, eu não nasci grande não, mas vocês têm que entender que há um determinado tempo para fazer bagunça, um determinado tempo para estudar. Isso nós tivemos a felicidade que as pessoas tinham paciência para passar isso pra gente, entendeu? Dentro dessas matérias, matemática, português, entre outros, o senhor se destacava em algumas? Olha, eu gostei. Duas matérias eu gostei, matemática e português. Eu gostava de português, que eu gostava muito de ler. Matemática, que eu gostava de fazer conta. A gente tinha uma brincadeira, no nosso tempo de garoto, a gente tinha que decorar a tabuada para você aprender a fazer conta. Então, naquela brincadeira eu acabei gostando de matemática por causa disso, entendeu? A gente ficava os amigos fazendo perguntas de matemática para o outro, a gente escrevia na areia, nas paredes. Minha mãe até brigava, menino, na parede no lugar de escrever, não. Como foi a sua adolescência? Olha,
dentro daquilo que é possível, eu classifico como boa, sabe? Porque a gente não tinha muito compromisso. Eu tive a felicidade de que meu pai, na realidade, nunca foi um homem rico, não, mas ele teve um bom emprego, que ele era ferroviário. Então ele nos deu, assim, eu até digo em termos de sociedade que eu vivi, foi até uma questão de privilégio, pela nossa situação da gente não ter a necessidade de começar a trabalhar cedo. Portanto, na época quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu já estava com 17 para 18 anos. Então eu pude estudar, no tempo que eu estudava, a gente era o ensino primário, né? Depois a gente passava, nós chamávamos no colégio que era o tipo primeiro grau, depois a gente segundo grau. Então, até quando eu me formei em contabilidade, eu não tive necessidade de trabalhar. Então, quando eu terminei meu curso de contabilidade, aí que eu falei, poxa, está na hora de eu começar a arrumar alguma coisa que meu pai não vai me sustentar a vida inteira. Então, foi onde eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei como confeiteiro durante um ano e pouco, depois mais um ano seguinte eu trabalhei em banco, também fui bancário durante 5 anos e 8 meses, depois eu trabalhei em indústria, trabalhei na indústria química e trabalhei na Companhia Industrial Cataguases. O senhor gostava de sua época? O senhor gostou de sua época de adolescência? Ah, com certeza que eu gostei. Principalmente pelo tempo, pelas brincadeiras, a gente estava sempre andando, passeava muito. Eu também, quando eu falei de futebol, lembrei, gostava muito de bicicleta, eu andava demais de bicicleta. Na região, a gente tinha uns amigos que a gente conhecia a região. Nosso passeio, nosso investimento aos domingos era andar de bicicleta pela região. Então era uma coisa interessante, sabe? Muito bom que a gente, além de conhecer, você estava se exercitando e conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades. Eu acredito que todos os fatos que eu tive assim na minha vida marcaram muito, porque a gente se divertia, a gente brincava, sabe? Não tinha assim, fazer algumas artes, complicava, mas a coisa que na minha fase de adolescente eu gostava demais era aquela história. Sempre dizem que a fruta no quintal do vizinho é mais gostosa. Lá no quintal do meu pai a gente tinha laranja, manga, mas eu sempre gostava de pegar no quintal do vizinho. De fato, eram essas travessuras que a gente fazia, sabe? De modo geral, a gente tinha algumas coisas de criança, alguma loucura. Por exemplo, a minha família também era da zona rural, eu passava as férias na roça, a gente ia para a roça e lá a gente gostava de correr atrás de boi, de cavalo, ou vice-versa, né? O boi correr atrás da gente também, então essas coisas. De um modo geral, eu posso dizer que a minha infância e adolescência foi muito boa, porque eu tive, assim, vou dizer, posso dizer que foi um privilégio, sabe? Eu tinha parte da família dos meus pais que moravam, a gente morava na cidade, o pessoal morava na roça e a gente tinha esse período de ir para a roça. Então lá a gente divertia, a gente andava. Eu tive a felicidade quando eu era garoto também, ver a vida do campo que era difícil. Eu tinha meus filhos que meu tio cuidava da terra, plantava arroz, eu também na época eu candeei boi de curioso, via a dificuldade que é a vida do homem do campo. Então, posso dizer que eu tive a felicidade de conhecer um pouco dessas coisas, sabe? Para a gente entender então que a gente precisa valorizar a nossa vida, as coisas que aqui acontecem, certo? Procurar aprender a respeitar o outro e entender o outro também. São coisas que a gente construiu ao longo da juventude, perdão, da infância e da adolescência. Depois que teve esse passo da adolescência, o senhor se casou? Olha, eu casei no ano de 1981. Casei com 23 anos. Aí depois a gente está tocando, atualmente eu tenho 3 filhos. O nome deles são Leandro, Mateus e Lucas. Lá em casa os meninos têm a diferença. A gente teve esse, pelo menos, não sei se é cuidado ou nós tivemos a felicidade, um pequeno planejamento. Nossos filhos têm uma diferença de 3 anos de um para o outro, sabe? Nós entendemos que era uma maneira melhor para a gente procurar educar os meninos, estar mais perto. Então hoje, assim, dá para... Foi a maneira que a gente imaginou para poder criar os filhos legal. A gente tinha sempre tempo de cuidar. Então em casa a gente costuma sempre falar que os meninos vestiam roupa um do outro. A minha esposa, nesse ponto, era muito cuidadosa. Então o enxoval que fez o meu filho mais velho, o caçulo também chegou a vestir, entendeu? Hoje até a gente questiona um pouco sobre a questão das fraldas descartáveis, que o mundo está ficando descartável. Então quando eu casei também, eu ajudava a minha esposa a lavar as fraldas dos meninos, eu aprendi a trocar fralda. Fazer essas coisas que dizem que o homem não deve fazer, mas eu aprendi que minha esposa também trabalhava, então eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar a cuidar da educação dos filhos. Nesse período, desse tempo de casamento, você teve algum acontecimento marcante? Olha, o acontecimento marcante do casamento foi o nascimento dos filhos. Né? A gente cresce, a gente imagina tanta coisa na vida, eu hoje paro para pensar, digo, que eu nunca imaginei que um dia, de fato, eu ia construir uma família, que eu iria casar, que eu iria ser capaz de educar os meus filhos. E hoje, graças a Deus, a gente vê que as coisas estão acontecendo, mas não por mérito dele, mas por mérito de Deus, que deu essa capacidade para a gente ser alguém e, de fato, ajudar. Aprendi também que na vida não há necessidade de se ter, a gente precisa ser, que é bem mais importante do que ter. O fato de a gente ser, o fato de eu estar aqui conversando com você, também fico feliz por isso, por esse momento. Depois que você passou esse tempo,
tá melhor do que eu poderia imaginar, sabe? Graças a Deus a gente está aproveitando o tempo, vivendo. Eu comecei a trabalhar um pouco cedo também, tive a felicidade de aposentar cedo. Então, atualmente, hoje, além de estar aposentado, a gente faz um trabalhinho à toa para não ficar guardado, escondido. Mas eu também faço parte, eu tenho alguns trabalhos sociais na cidade. Hoje eu sou conselheiro municipal de saúde, eu faço parte do Conselho de Saúde, faço parte da Pastoral da Criança e tenho um programa do Santuário de Santa Rita de Castro que chama Bons Momentos com Deus. Eu já estou nele há 12 anos, é um programa de cunho religioso que a gente cuida assim, das questões sociais, políticas e aborda também a religião. Depois dessa sua aposentadoria, o senhor continuou praticando algum esporte físico? Olha, hoje o esporte que eu ainda faço, eu ando de bicicleta. Eu gosto de futebol, mas eu tive um problema no joelho. Atualmente eu não estou jogando mais, o esporte que eu faço sempre mesmo é andar de bicicleta. Eu ainda não perdi o hábito de andar, eu gosto muito de andar de bicicleta. Depois que teve essa evolução da tecnologia, o senhor ficou adepto a essa tecnologia aqui? Olha, eu acompanho essa tecnologia, mas vou te falar de coração, eu tenho pavor à informática. Estou fazendo porque é necessário, sabe? Eu tenho que fazer, senão eu não vou me informar, mas às vezes eu olho para a tela do computador, acho que aquele negócio é um bicho para mim. Mas eu estou vencendo isso, eu digo, poxa, a gente enquanto pessoa, nós temos que aceitar as transformações, a gente não pode ser radical, entendeu? Então a gente vai se adaptando às necessidades. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa em mexer. Essa semana mesmo eu comprei uma impressora lá para casa, se não fosse a minha vizinha, uma garota de 18 anos foi lá e instalou para mim, ela brincou, mas seu José, só faz tanta coisa. Eu falei, ó, nem tudo a gente faz na vida. Conte para nós a sua emoção, como é deixar uma história gravada para a posteridade. É interessantíssimo. Como eu disse para você, eu nunca imaginei determinadas coisas na vida. Algumas coisas que eu faço, que eu fiz, eu nunca imaginei se um dia eu seria capaz de fazer. Até dando essa entrevista para mim aqui, eu mexo muito em comunicação, mas eu confesso que eu estou super assustado. Isso também, para mim, é uma grande emoção, sabe? Eu acredito que aquilo que marca o ser humano são os sentimentos. Às vezes eu vejo a sociedade, o dolor que o ser humano está com a dificuldade de assumir os seus sentimentos. E a gente tem que assumir o sentimento para a gente ser feliz. Eu confesso que eu estou felicíssimo nesse momento. Nunca imaginei de ter dado uma entrevista assim, na televisão. Outra coisa também que eu sou um pouco meio às avessas, mas a gente, é o que eu te falei, tem que acostumar com a necessidade, com o progresso. Então, nesse momento, eu me sinto feliz por estar aqui, por estar fazendo esse trabalho. Eu acredito que a gente vai contribuir com as gerações futuras, essas informações que a gente está passando aqui, e até essa ideia que a gente também está trocando. Senhor José do Carmo, muito obrigado por ter dado um pouco do seu tempo para nós. Tem nos ajudado a responder várias perguntas, nos informar sobre o passado, futuro, presente da sua vida. Eu sou João Victor da Silva Souza, para Memórias da Rede. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.